Provérbios 10, versículo 9 diz assim: quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Na semana retrasada, nós abordamos o tema de atitude. E atitude é a escolha diária de como respondemos às circunstâncias em nossa vida. Nós vimos, por exemplo, que Paulo, lá em Filipenses 4, ele aprendeu a se contentar com as coisas. E isso porque ele estava sofrendo muito, estava preso, injustiçado. Mas Paulo aprendeu. Também José do Egito, igualmente, em Gênesis 39, apesar de ter sido injustamente acusado e ser colocado na prisão, ele teve uma boa atitude na prisão. Então, são dois exemplos, Paulo e José. Mas hoje o nosso tema é integridade. Integridade que é muito próximo de atitude em muitos aspectos, mas ela avança um pouquinho a mais de atitude. É isso que vamos fazer hoje. Vamos ver a diferença que há entre atitude, que nós vimos semana retrasada, e integridade. Integridade é o que você é no escuro. Integridade, o que você é no escuro. Atitude é como nós reagimos. E notar do reagir, o agir. Tá? Reagir é como você age perante alguma coisa, a sua reação. Mais uma vez, reagir, reação, tem a palavra agir e a palavra ação, ou seja, é o que nós fazemos. Então, a nossa atitude, ela vai ditar o que nós fazemos de acordo com o que acontece com a gente. Tá? Como nós reagimos, interagimos. Integridade é diferente. Integridade aborda quem nós somos, não o que fazemos. Claro, o que nós fazemos é uma reflexão do que somos. Então, de um certo modo, a integridade ela é o alicerce da nossa atitude. A nossa atitude vai ser forjada pela nossa integridade. E a integridade é o que nós somos quando ninguém está olhando, quando ninguém está por perto. O que nós fazemos, quem nós somos, como agimos, como pensamos, quando não tem ninguém olhando. Como nós agimos no trabalho quando o patrão não está perto, é como agimos em casa quando os pais não estão perto, é como agimos na escola, na faculdade, quando o professor não está olhando, tá? É como agimos na sociedade quando não tem polícia por perto, entendeu? Então isso vai falar sobre a nossa integridade. A atitude, que nós vimos já, ela aponta a direção, a parte prática, a direção da nossa jornada, enquanto a integridade ela vai determinar a solidez, ou seja, vai ser a estrutura que está apoiando a nossa atitude, a nossa integridade, que é tão importante quanto. Então, é possível você ter uma boa direção, ter uma boa atitude, mas ter uma estrutura, integridade, comprometida. Isso é um problema, porque a nossa boa atitude não vai durar muito tempo se a nossa integridade estiver comprometida ou fácil. O que acontece é que quando a nossa integridade está comprometida, mais cedo ou mais tarde a casa cai. Mais cedo ou mais tarde a atitude muda. É o que nós lemos no final do versículo 9, onde fala que o que perverte os seus caminhos, veja bem, o caminho já não está tão bom. A atitude já não está tão boa, porque o caminho já não é tão bom. Então, quem perverte seus caminhos será conhecido. Ou seja, vai todo mundo ver. Vai ser notório, vai ser público. Então, quem perverte os seus caminhos é porque está com atitude falha, porque está com integridade falha. É a integridade que sustenta a atitude. E a atitude que vai gerar o bom caminho, as boas ações. Mas se eu não tenho mais os bons caminhos, porque a minha atitude foi corrompida, é porque a integridade que dava estrutura para a minha atitude já caiu. E o resultado é que
será conhecido, virá à tona, vai ficar aparente, vai ficar algo notável, algo notório e algo público. Então hoje eu quero tratar da integridade, que é quem nós somos no escuro, quando não tem plateia, quando não tem câmeras, quando não tem ninguém. Só Deus. E vamos ver 3 aspectos: o fundamento, o filtro e o fruto. O fundamento, o filtro e o fruto. Olhe para Provérbios 4 e olhe no versículo 23. E nós vamos começar vendo o fundamento. E o fundamento são os nossos pensamentos. É a nossa mente. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A verdadeira integridade, ela não começa nas ações. A verdadeira integridade, ela não é feita de coisas que se veem, que se notam. Não, isso é atitude. A integridade são feitas de coisas no campo secreto da nossa mente, secreto do nosso coração. Por isso que é tão importante a gente tomar conta da integridade. Porque atitude, eu vejo a sua atitude. Eu ouço o que sai da sua boca, eu vejo o que você faz ou não faz, eu olho onde você frequenta ou não frequenta, então eu posso ver a sua atitude, todo mundo pode ver a sua atitude será conhecida, como lemos no versículo 9, porque é algo visível. Integridade não, integridade reside no secreto do meu e do seu coração, só quem vê somos nós e, claro, Deus. Agora, como nós lemos o nosso texto, quem não tem a integridade correta será conhecido. Por quê? Porque a atitude vai mudar. As palavras, as ações, as omissões vão começar a serem conhecidas. Por quê? Porque a integridade foi comprometida. Antes de se manifestar externamente, a nossa integridade é o alicerce do nosso tempo, da nossa comunhão secreta, oculta, que ninguém vê, com Deus. É o tempo que nós gastamos, o tempo que nós passamos com Deus, na sua palavra e oração. É o tempo que nós damos a Deus no secreto, é o que vai forjar a integridade, que também é no secreto. Então, a integridade secreta é forjada pelo tempo secreto, oculto, que nós passamos, que nós desfrutamos com Deus. Então, se nós somos omissos nessa comunhão secreta, oculta, que ninguém sabe, um dia todo mundo vai ficar sabendo, porque a nossa atitude mudará. E quando a atitude muda, será conhecido. Mas começa com a integridade. Nós falamos sobre José do Egito, sobre ele ir para a prisão, na semana retrasada. Ele foi falsamente acusado, foi preso, aí depois ele ajudou a libertar um dos seus colegas de prisão, e depois foi esquecido por ele. Mas outro episódio que podemos ver na vida de José, em Gênesis 39, foi quando ele já trabalhando, já servo de Potifar, quando a esposa dele falsamente o acusou, mas antes de falsamente o acusar, a mulher de Potifar tentou seduzi-lo. E ao tentar seduzi-lo, José não precisou parar, pensar, jejuar, buscar conselho. Ele estava o quê? Ele estava pronto para correr, fugir. Literalmente, ele caiu fora. Ele fugiu. Ele não precisou ligar para o pastor. Pastor, é o seguinte, tem uma mulher aqui que quer me seduzir. O que eu devo fazer? A minha resposta, o que você acha que deve fazer? Eu preciso orar, jejuar, ver o que a Bíblia fala? Não. Porque ele já tinha integridade no seu coração. No versículo 9 de Gênesis 39, nós vimos a resposta imediata dele. Como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Então, veja bem, ele já tinha a resposta na boca. E a boca fala do quê? Do coração. Ou seja, aquela parte invisível, secreta,
aquela estrutura chamada integridade que ninguém vê, se tornou visível e conhecido quando ele abriu a boca perante uma situação. Isso é o quê? Atitude. Atitude é como reagimos a uma circunstância. Pois bem, essa atitude é sustentada pela nossa integridade. Mas se não tem integridade, a nossa atitude não vai ser o que deve ser. Então aqui José, ele já tinha essa integridade. Ele falou, de modo algum. De modo algum. Como eu faria tamanho mal? E pecaria contra Deus? Ele falou, não. De modo algum. E ele fugiu. Escapou. Foi algo que ele fez instintivamente, que era um reflexo da sua integridade. Se você tem uma oportunidade para fazer uma coisa errada, aí você para, rapaz, eu devo ou não fazer isso? Pensar. Isso não é integridade. Se você precisa pensar para fazer o que é certo, se você precisa decidir se vai fazer o que é certo ou errado, algo está errado com a sua integridade. Ela está, no mínimo, ela está fraca. Ela não está muito firme. Porque quem é íntegro, quando aparece uma situação, como José, de modo algum farei esse mal. Como vou pecar contra Deus? Acabou. Não se fala mais no assunto. Você não tem que pensar, deliberar, orar, buscar conselho. Acabou, senão e pronto. Por quê? Integridade. Integridade. É um bom termômetro. Se você é encarado com uma tentação, digamos, para fazer uma coisa errada, para roubar, enfim, qualquer coisa. Se você pensar e não fizer, bom. Mas melhor é você não precisar pensar. Porque isso indica que a sua integridade está nota 10. Como foi o caso aqui de José. Então, aquilo não foi algo de improviso. Não foi algo que na hora ali... Não era improviso, decidido na hora. Aquilo já estava decidido no seu coração. Isso sim é integridade. Essa integridade é o resultado de anos construindo um alicerce sólido no temor ao Senhor. Nunca é tarde demais para começar. Só porque você não tem construído integridade, não estou dizendo que é o seu caso, mas se alguém não construiu integridade até hoje, bom, então se há anos, então eu vou deixar para lá. É bom começar hoje, melhor ter começado ontem, mas é melhor começar hoje do que ficar sem integridade amanhã. Por quê? Porque situações vão vir na sua vida que vão testar a sua atitude, que vão mostrar a sua integridade, que nós devemos ter de forma instintiva. Essa construção da nossa integridade, ela é construída através do cultivo dos nossos pensamentos, no secreto da nossa mente, do nosso coração. Momentos de introspecção, onde nós olhamos e nós temos um tempo de meditar, pensar, refletir sobre nossa vida, nossas ações, decisões que fizemos que talvez deveríamos ter feito diferente. Muitas vezes, esses momentos de introspecção que deveriam estar fortalecendo a nossa integridade, eles não acontecem. Não acontecem porque hoje em dia, muitas vezes, esse tempo de introspecção não ocorre. E não ocorre porque quando temos um tempo em que estamos desocupados, a gente corre para onde logo? Estou sem o meu celular aqui, tá? Mas a gente corre e vamos checar o celular. Pastor, é pecado checar o celular? Depende, você está tomando conta da sua vida, tirando o seu juízo. Você não tem tempo de pensar, não tem tempo de fazer nada. Sabe o que, pastor? Eu não tenho tempo. Ok, não tem tempo? Então se vigie. Quanto tempo você tem no celular? Você sabia que o celular, a maioria deles, tem um dispositivo que ele pode medir quanto tempo você passa nele? Vá lá. Se não está ativado, ative. Está ativado? Verifique. Você ficará chocado, talvez, quantas horas você passa no celular. Por
pouquinho aqui, pouquinho ali, muito aqui, muito ali. Você pode pedir para o relatório ser feito diário. Quanto tempo eu passei no celular hoje, ontem, na semana? Aí você me diga se nós não temos tempo ou nós simplesmente estamos nos ocupando com outras coisas. Não tem melhor momento para fazer essa introspecção, no mínimo, durante o nosso tempo de oração e confissão. O que é confissão? Confissão é justamente isso. No tempo de oração nós vamos parar e nós vamos reviver, revisar, retroinspecionar o nosso dia, desde a última confissão. Ei, pastor, aí no caso vai ser meses e meses, tá aí o problema, né? Nós paramos e nós fazemos uma introspecção, nós fazemos uma inspeção interna, auto-introspecção. O que foi que eu fiz nas últimas 24 horas ou 48 horas, seja lá o que for? Quais decisões eu deveria ter feito de forma diferente? Porque é assim, quando nós analisamos, e nós meditamos, e nós refletimos, e oramos, e nós olhamos para a palavra de Deus, é assim que você vai forjando e fortalecendo a sua integridade, que vai dar lastro para a sua atitude. Então alguém que tem uma atitude má, e dá para saber que tem uma atitude má, porque você ouve as palavras, você vê a ação, você vê a omissão. Essa má atitude é fruto de uma integridade falha. E essa integridade é porque, em vez de estar fazendo essa introspecção perante Deus e confessando, em grego a palavra confessar é a palavra homologos, que tem um sentido duplo, homo mesmo, logo palavra, ou seja, você está na mesma palavra, e logos é palavra ou pensamento, aí que vem lógica, por exemplo. Então você está fazendo uma confissão, um homologos, você está dizendo, Deus, aqui está certo, o que eu fiz não foi tão certo. Você está confessando, você está comparando como que nós confessamos e o que nós confessamos o que é pecado. Como que eu sei o que é pecado? A palavra de Deus. Então, se eu confesso, eu imediatamente estou me colocando na mesma palavra e pensamento, na mesma sintonia de Deus. E homologos também vem de onde nós temos a palavra homologar. E quando você homologa algo, é específico. Eu dou esse exemplo. Você tem um veículo, você precisa homologá-lo junto ao Detran. Você tem um documento que comprova que você homologou. Lá não está dizendo, ok, está aqui o seu guarda, um carro. Não. É um veículo para 5 passageiros, tem tantas portas, é desta cor, este combustível, essa é a potência dele, carga, tá tudo homologado, marca, modelo, ano de fabricação, tudo está lá. Quando nós confessamos é justamente isso. Não é chegar para Deus e falar, Deus, olha, foi mal, desculpa aí, eu errei. Isso não é confessar. Isso não é homologar. Então, quando nós confessamos, nós estamos automaticamente fazendo uma introspecção, sim. Então, quanto mais tempo eu passo na palavra, orando, confessando perante Deus, aquilo está construindo e fortalecendo a minha integridade, sem a qual a minha atitude cai por terra. Então, tudo começa no secreto, tudo começa no tempo com Deus. Eu não quero que ninguém me responda, mas se responda, qual foi a última vez que você orou sozinho, sem ser em igreja, ou em grupo, ou com outras pessoas, mas que você, sozinho, no secreto, foi perante Deus e orou com Deus? Integridade existe e fortalece no alicerce da mente e do coração. Ela não existe fora, ela existe no secreto. Salmo 101, rapidamente, nós vimos o fundamento, vamos ver o filtro. O filtro, Salmo 101, versículo 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra dos que se desviam. Não se me pegará a mim. Esse filtro é o filtro das escolhas. Tem o fundamento, que é a mente, coração,
Esse é o alicerce, é o fundamento. O filtro são as escolhas. Aí eu pergunto, nós temos escolhas que estão filtrando, porque aqui os pensamentos que são alicerce vão afetar as nossas escolhas diárias. E essas escolhas são um filtro. Aqui o salmista falou, não porei coisa má diante dos meus olhos. Ou seja, é um filtro. Eu não vou colocar coisas más diante dos meus olhos. Eu estou filtrando o que é mal e o que é bom. O que for mal, eu não vou colocar diante dos meus olhos. O que é isso? É um filtro. Você está filtrando. Note que o salmista, no caso foi Davi, ele não disse, eu vou tentar evitar. Eu vou ver o que eu posso fazer. Eu vou fazer... Não, ele disse, não porei. Foi uma escolha. Você pode escolher tentar. Mas tentar não é tão eficaz quanto fazer. Eu vou tentar. Depende do tempo, do vento, da temperatura, se eu tiver afim, depende do que for. Isso não é escolher. Isso é se deixar levar. E isso mostra o quê? Uma atitude falha. As nossas escolhas é o que vão fazer a nossa integridade e a nossa atitude conhecidas. Então, se eu estou escolhendo errado, é porque minha atitude está errada, que é porque minha integridade está errada, que começa no coração. Então, é uma determinação, não é uma boa intenção. Boa intenção é muito bom, mas não resolve nada. O que resolve é uma determinação. Tá? Eu vou tentar, eu vou fazer o que eu posso, eu vou ver o que eu posso fazer. Isso não é determinação. Isso é você se entregando às circunstâncias. É se entregando. Se dá, dá. Se não dá, não dá. Vai depender do quê? Das circunstâncias. Como eu estou me sentindo, se estiver chovendo ou não. Isso é falta de escolha. Note que o autor do Salmo 101, que foi o próprio Davi, então ele sabia disso. Mas foi justamente quando ele baixou esse filtro que ele fez a escolha errada. Aqui falando sobre o caso com Batseba e Urias, aquela coisa toda. Quais foram as escolhas erradas? Como podemos ver o filtro quebrado de Davi? Como podemos ver as atitudes afetando a ele? A Bíblia fala que no tempo que os reis saem para a guerra, onde é que estava Davi? No palácio real, acordando ao meio-dia. Foi passear no terraço e viu uma mulher mal vestida, estava ali, ó. Outra escolha. O que isso mostra? Que a integridade dele já não estava o que um dia foi. Que foi ele que escreveu o Salmo 101. Ele que disse, não porei coisa má diante dos meus olhos. Tudo bem. Então por que você estava lá vendo Batseba? E veja bem, não foi uma questão que ele viu Batseba. Ele viu Batseba. E depois de ver Batseba, ele falou, quem é ela? Ela é esposa de Urias. Esposa de Urias. Chama ela aqui. Não foi algo casual, um olhar passante. Não. Ele viu, ele notou, ele perguntou, sabendo que era casada, mesmo assim mandou chamar. Note a progressão. Qual era o problema que Davi estava tendo? Atitude errada? Sim. Mas essa atitude errada estava sendo influenciada por uma integridade falha. O que ele devia ter feito? Ido para a guerra, que seria a escolha melhor. Ele estava no Palácio Real no tempo que os reis saem à guerra. Então ele começou por aí. Mas mesmo assim, ele estava com dor de barriga, sei lá. Ele não foi para a guerra. Foi dar uma volta no Palácio Real, estava vendo os passarinhos voar, quando de repente entra no campo de vista dele uma mulher despida. O que ele pode fazer? Virar o olhar, cruz credo, misericórdia. Ele não fez isso. Tem um ditado que diz assim, que pecado é como passarinhos. Você não pode evitar que eles voem por cima de você, mas você pode evitar que eles pousem e façam ninhos na sua cabeça. Isso é verdade. Davi poderia ter tirado o olhar e seguido passeando pelo terraço, mas não.
Ele parou, olhou, cobiçou, perguntou, se informou e mesmo assim mandou chamar. Problema de integridade. Integridade. Temos que vigiar. Isso aqui é um alerta. Porque integridade, preste atenção, integridade não é algo permanente, não é um estado fixo. Eu posso ter integridade hoje, mas não tê-la amanhã. Então não adianta, nos últimos 10 anos eu tenho vivido uma vida íntegra. Ok, parabéns. Mas e os próximos 10 anos? Não quer dizer que a sua integridade do passado vai permanecer no futuro. Não é fixo. Está em fluxo constante. Requer vigilância contínua permanente. Que o mesmo Davi que falou, não coloquei nada mal perante os meus olhos, fez justamente isso. Fez justamente isso. Então só porque você e eu, talvez não fizemos isso ou aquilo, não quer dizer que futuramente nós estamos isentos de não fazê-lo. Lá em Gálatas tem uma lista das obras da carne. Você sabia que cada uma daquelas obras da carne está potencialmente em forma semente no seu coração? Todos nós somos capazes de cometer todas aquelas, ou uma combinação daquelas obras da carne. Ah, pastor, eu jamais? Se a sua integridade estiver falha, a sua atitude vai mudar. E as obras da carne vão começar a se manifestar, que é o que fala em Gálatas. As obras da carne são manifestas, ou seja, vão aparecer, vão ser manifestadas, vão mostrar a cara, vão criar pernas. Por quê? Porque estão lá. E o que vai manter elas ali é a nossa integridade, que como José do Egito vai dizer, de jeito, eu não vou fazer tamanho mal e pecar contra Deus. E fugiu. O relato diz que ficou segurando na túnica dele, ele fugiu sem túnica. E foi o que ela usou para acusá-lo, falsamente. Não pensou, não deliberou, não demorou, foi imediato. Tô fora. Isso é integridade. Imediata, não precisa pensar. Então fica o alerta. Nós temos o exemplo de Jó. Mesmo depois que ele perdeu tudo, perdeu sua família, perdeu sua riqueza, perdeu sua saúde, mesmo assim, a integridade de Jó era tal que ele manteve o seu filtro funcionando. Jó 2, versículo 10. Jó capítulo 2, versículo 10. Diz assim, porém ele lhe disse, como fala qualquer doida, falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Veja só, ele estava aqui, nesse ponto da vida de Jó, ele tinha perdido tudo, seus filhos, suas filhas, suas riquezas, sua saúde, ele estava raspando suas chagas com um caco e passando cinzas para aliviar aquela dor. A mulher dele falou, você ainda retém a sua integridade? Amaldiçoa Deus e morra. Aí ele disse isso para ela. Eu recebi o bem, não vou receber o mal? Aqui fala em nada, em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Mas vai além, vão para Jó 27 e versículo 5. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire, ou seja, até que eu morra. Ele falou, mesmo que eu morra, nunca apartarei de mim a minha integridade. Ele falou, posso morrer, eu perdi tudo, perdi minha saúde, mesmo que eu morra dessa doença, mas eu não vou deixar de lado a minha integridade. Sabe o que é isso? Integridade. Independente das circunstâncias, atitude. Porque Jó tinha essa atitude, porque ele tinha integridade. Ele falou, mesmo que eu morra, eu posso morrer disso, mas a minha integridade, eu não vou apartar-me dela. Jó não tinha controle das suas circunstâncias, Jó não tinha controle sobre as tragédias,
mas ele tinha controle sobre o seu coração. Ele podia não impedir o redemoinho e os inimigos e a doença, mas ele podia impedir o que entrava no seu coração, o que entrava na sua mente, e ele manteve então a sua integridade. Nós sabemos por fato que Jó já tinha o hábito e o costume de ser um homem íntegro em suas decisões, muito antes da sua aprovação, muito antes dos seus problemas, da morte dos seus filhos, a perda da sua riqueza, da sua saúde. Muito antes disso, Jó já tinha integridade. Olha que fala Jó 1 e o versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Veja bem, meu servo Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então veja bem, Jó já tinha integridade. Já era íntegro. E com tudo o que aconteceu na vida dele, ele disse: eu posso morrer sem filho, sem filha, sem um centavo no bolso, vou morrer dessa doença, mas eu não vou me apartar da minha integridade. Ele tinha integridade, e aquela integridade o carregou por todos os desafios e as tragédias e as perdas da vida dele. E ele está aqui agora desse lado com integridade. Por quê? O secreto começa no coração. Muito bem, vimos o fundamento, vimos o filtro. Vamos agora fechar vendo o fruto da integridade. Provérbios 11 e versículo 3. A integridade dos retos os guia, mas a perversidade dos traiçoeiros os destrói. Então, quem é reto vai ser guiado pela sua integridade. Quem é traiçoeiro vai ser destruído pela sua perversidade. Como podemos definir perversidade de maldade? Assim como podemos definir integridade de atitude. Atitude é externo, integridade é interno. Maldade é externo, você faz maldade. Perversidade é o coração. É a pessoa que maquina o mal, deseja o mal, planeja o mal, maquina o mal. Isso é perversidade. Maldade é quando aquela perversidade que tanto planejou, maquinou, ganha vida. Assim como a atitude é a integridade que ganha vida. Se a sua atitude é ruim, é porque a sua integridade, você só faz maldade, é porque você tem perversidade no coração. E aqui diz que o justo, ele é guiado pela sua integridade. Os retos. Quando o alicerce é sólido, ou seja, o fundamento, a mente, o coração, é sólido. E quando o filtro funciona, ou seja, aqueles meus pensamentos vão me levar a tomar as decisões corretas. É hora de eu ir para a guerra? Eu vou para a guerra. Para passear no terraço e ver alguma coisa, eu vou tirar o meu olhar, não vou colocar nada na minha frente. Então, se o fundamento está correto, se o filtro está funcionando, o que nós vamos ter? Fruto. Fruto, que é um bom resultado. Credibilidade e confiança são os frutos da integridade. As pessoas vão confiar em você e vão lhe dar credibilidade. A sua palavra é sim, sim, o seu não é não, você é de confiança, ninguém vai desconfiar de você, ninguém vai lhe acusar em falso, pode até tentar, como nós vamos ver aqui com Daniel. Abram comigo Daniel capítulo 6. Daniel foi um exemplo, outro exemplo de um homem íntegro. Ele tinha inimigos. E esses inimigos tentaram encontrar acusação contra Daniel, mas não conseguiram, não encontraram falha nele. Por quê? Daniel 6, versículo 4. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Eles vasculharam, tentaram, cavaram, inventaram. Rapaz, o homem é íntegro mesmo. Ele é honesto. O que acontece quando um homem honesto e íntegro e as pessoas não conseguem acusação contra ele, não conseguem achar culpa nele? O que eles fazem?
falsa acusação. Lembra Jesus? Foi levado para ser julgado, não encontraram ninguém que pudesse dizer nada errado quando ele fez, arrumaram o quê? Falsas testemunhas que deram falsas acusações. Mesma coisa com Daniel. Você não acha? Então eles buscam para acusar falsamente. Criam histórias, criam narrativas, criam fatos. Nossa, pastor, parece um caso que a gente está... É interessante, né? Eu vou parar por aqui para depois não ser preso, mas enfim. A integridade de Daniel era pública, visível e notória. Daniel, não. Daniel, pode confiar, Daniel. Não, pode. Aquele eu confio minha vida com Daniel. Aquele ali, ó, eu confio com os olhos fechados. Pois é. Ele falou que vai, ele vai. Ele disse que, não, se ele falou, vai acontecer. Ele falou que ia fazer o quê? Vai resolver. Não se preocupe. Daniel falou, Daniel vai fazer. O sim dele é sim, o não dele é não. Se ele tem uma responsabilidade, ele vai cumprir. Ele não vai se meter em assuntos obscuros. Pode confiar. Nós somos assim. E não é o que eu acho de mim, é o que as pessoas acham de mim. Porque nós somos muito generosos com nós mesmos. Ah, sim, pastor, eu sou de confiança, eu sou fantástico, eu sou... tá. Deixa eu perguntar às pessoas. Deixa eu perguntar ao seu vizinho, sua mãe, seu pai, sua esposa, seu esposo, seu patrão, seu colega. Deixa eu perguntar para eles. Então não é o que eu penso de mim, é o que os outros pensam. Isso é notoriedade. A nossa confiança, nossa credibilidade deve ser pública e notória. Oxalá todo crente fosse assim. A gente vê o oposto. Crente, não quero não. Deus me livre, crente. Sabe o que é isso? Eu sei porque eu já experimentei na minha pele o que é trabalhar com crente. Enche a boca de Deus, faz serviço mal feito, cobra mais, leva a peça que estava boa e bota uma com falha. Tudo isso porque eu estou dizendo na prática o que eu já, não é que me contou ouvir dizer, o que eu já sofri. Credibilidade, zero. Pois é. A integridade de Daniel era visível e notória. Só ao contrário, um jeito de atacar Daniel, a sua fé. A sua fé. Mesmo sabendo da lei do rei, que quando tocasse os tambores era para virar para a estátua do rei e se inclinar, mesmo sabendo disso, ele fez o quê? Ele abriu as janelas e orou como sempre fizera. Foi nisso que eles pegaram. Eu não vou... Pode tocar o tambor, os instrumentos que forem, eu não vou me curvar perante isso. Eu vou orar para o meu Deus, como eu sempre fiz. Isso é integridade. O fruto da integridade é uma vida que não precisa de justificativas e explicações constantes. Sabe o que é? É porque eu entendo que existem situações, mas fica velho bem rápido. É justificativa, é explicação, é desculpas o tempo todo. Fala que vai, não vai, fala que fica, não fica, fala que vai fazer que vai, o sim não é sim, o não é não. E toda hora você tem que estar explicando, justificando, algo está errado. Algo está errado. Isso não é integridade. E a integridade é o que dá lastro para a atitude. Então, e atitude é o que as pessoas veem e ouvem. Então, se o que nós estamos, como as pessoas estão nos vendo e nos ouvindo está falho, é porque a sua atitude está falha, que é porque a sua integridade está falha, que é porque você não está alimentando, sustentando aquele tempo particular com Deus. Não é o tempo de igreja, é aquele tempo particular que você separa na sua vida. Ah, pastor, eu não tenho tempo. 5 minutos. Ah, mas é muito pouco. Eu concordo. Então dê 10, 15, 20, 3 horas. Mas dê alguma coisa. Se nós estamos tão ocupados que não temos 1 minuto para dar para Deus, então sabe uma coisa? Estamos ocupados demais. Só isso.
Se Deus é o nosso Deus, e Ele é digno de toda honra, e toda glória, e todo louvor, e nosso Criador, nosso sustentador, Ele merece mais do que nada. Eu ia falar 5 minutos, mas e quando nem 5 minutos é? Mas comece com 1 minuto, comece com 30 segundos, comece com 10 segundos. Ah, pastor, isso é ridículo. Eu concordo. Então aumente. Mas comece. Você falar que não tem 10 segundos, não é falta de tempo, é falta de devoção. É falta de interesse, é falta de gratidão, é falta de um bocado de coisa. Mas não é falta de tempo. A integridade nos protege por dentro. Mesmo quando o mundo ao nosso redor está complicado. Lembre-se que nós lemos aqui, a integridade dos retos os guia. A integridade vai nos guiar. Vai nos ajudar a navegar. O que fazer, o que não fazer. Qual decisão tomar. A integridade vai afetar isso. E nós temos que ter entendimento dessa verdade. A integridade de Daniel não o livrou da cova dos leões. Eu digo mais, foi a integridade de Daniel que o lançou na cova dos leões. Por quê? Ele foi íntegro bastante perante Deus e falar, eu não vou me curvar perante essa estátua e eu vou sim continuar orando ao meu Deus. Sabe o que é isso? Integridade. Resultado, cova dos leões. Note que não foi Nabucodonosor que quis jogá-lo. Foram seus inimigos, acusadores, que não acharam culpa nenhuma dele, que dizem, olha, ele não tocou os instrumentos, ele não se ajoelhou, não se prostrou perante a sua estátua, ó rei. Joga ele para os leões. Então a integridade de Daniel não o livrou, mas o sustentou. E mais importante do que ser livre do mal, que é uma impossibilidade, você não vai atravessar a sua vida livre de problemas, é ser sustentado, carregado e preservado pela integridade. As pessoas ao seu redor confiam em você? Confiam na sua palavra? Se você fala uma coisa, é aquilo mesmo? O seu fruto revela a sua integridade? A verdade revela. Não quer dizer que é uma boa integridade, mas revela, de todo modo. Resumindo rapidamente, avalie sempre o alicerce, o fundamento, o pensamento. Por isso que a confissão é tão importante, você está avaliando, meditando. Esses pensamentos glorificam a Deus ou precisam ser melhorados? Ajuste o filtro. Que filtro? As escolhas. Olhe suas escolhas. Você tem escolhido coisas que agradam a Deus? Glorificam a Deus? Identifique influências específicas. Coisas, pessoas, lugares, qualquer coisa. Filtro. E por último, examine o fruto. Isso exige coragem. Muito fácil olhar e falar, esse fruto está bom demais. A melhor pessoa para analisar o nosso fruto não somos nós. São as outras pessoas. É chegar para alguém de confiança, alguém espiritual, alguém que vai lhe dar o feedback. O que é isso, pastor? Você vai falar assim, diga uma coisa. As minhas ações inspiram confiança. Você me vê como uma pessoa íntegra? Qual a sua visão da minha atitude? Por que isso é importante, pastor? Porque, como eu disse, nós nos julgamos com muita leniência. Nós somos muito generosos com nós mesmos.
Se der bobeira, a gente vai se achar. Não, então, não tem apóstolo Paulo? Não, debaixo dele eu. Entendeu? É assim. Eu e o apóstolo Paulo estamos assim, ó. Cara a cara. Tipo, evangelizando, muitas vezes, com os jovens, né? Aí eles dizem, não, eu não faço nada de errado, eu nunca pequei. Ah, não? Posso perguntar para sua mãe isso? Posso perguntar para o seu amigo aqui, ó. Ele é sem pecado? Rapidinho a coisa. É bom perguntar alguém. Não vai perguntar alguém que da turma do sim. Ah, não, ele honesto. Por isso que eu digo, exige coragem. Tanto de quem pergunta, de quem responde. Então, se alguém perguntar, seja honesto. Quem anda em integridade, anda seguro. Mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Tudo vai vir à tona. A verdade será conhecida. Como? Pelo seu caminho. Será conhecido.